Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais algumas histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para as histórias de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo assim que ele chegar no YouTube. Obrigado, galera, por estarem sempre comigo, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos aos relatos de hoje. Relatos, contos ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Os relatos de hoje também são da página do Guardião Sinistro, Conto Sinistro. Vamos lá? O relato de hoje é Lobisomem no Sítio. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e que pensem que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita, e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade no estado de Santa Catarina. Junto com meus pais e minha irmã estavam meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, se dava muito bem comigo, me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca tinha ouvido na minha vida na cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia, cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então, pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, nossos pais não viram problema algum. Eram 11 horas da noite quando entramos na casa. Nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversamos bastante quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos, tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho
vinha do piso da varanda que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para o meu novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração um do outro. Parecia que todos estávamos tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, sussurrou meu primo. Quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia ser que sua origem estava muito próxima, talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos um dos outros. Agora eu já não tinha mais vergonha do que estava sentindo, pois parecia que os dois, mais velhos do que eu, estavam com tanto medo quanto eu. Então, perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. Mesmo no escuro, pude sentir o medo no rosto do garoto que sussurrou com a voz embargada: lobisomem. Depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão. E agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela, de um lado para o outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela. Quando meu primo, um pouco descrente da história, que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que devia ser apenas mais um bicho e se aproximou cautelosamente da parede, buscando espiar pela fresta da janela. Ouvi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que nossos pais estavam chegando em duas charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais, porém parece que ela fugiu com o barulho de pessoas chegando. Ao entrarem em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre.
talvez uma onça, um porco do mato ou até uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram se deitar e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmavam que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. A janela estava profundamente arranhada, em uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça, poderia alcançar. Sinistro, né, meus aterrorizados? Só quem vive para saber, né? Vamos ao próximo relato? Sobrenatural que é... Minha mãe foi atacada, enviada por A.N. Desde pequeno, sempre convivi com minha mãe tendo pesadelos. Por diversas vezes eu acordava de madrugada para poder acordá-la e sempre voltávamos a dormir. Mas dessa vez foi diferente. Nunca tinha visto minha mãe tão apavorada. Era como se fosse a primeira vez. Foi em uma madrugada de domingo, há uns 6 meses atrás. Eu havia ido dormir cedo, pois treinaria vôlei no domingo pela manhã, como de costume. Me despedi da minha mãe, que ficava vendo televisão, e fui me deitar. Um pouco mais tarde, vi minha mãe indo dormir na cama debaixo da beliche e desejei boa noite. Porém, ela não me respondeu. Não dei muita importância. Virei-me de lado e voltei a dormir. Minha mãe conta que naquela noite alguém chegou em seu ouvido e disse: "Ivanilde, não!" E em seguida, o chapelão. Minha mãe que se refere assim, já que a coisa era alto, todo de preto, cabelos brancos e um chapéu enorme. Aquilo subiu nas costas da minha mãe, sufocando-a e disse: estava com saudades. Minha mãe começou a me chamar, porém a voz lhe faltava. Os sons eram enrolados. Apesar de estar poucos metros da minha mãe, jamais eu iria acordar. Ela diz que mordeu o braço da coisa, que sentiu como se estivesse acordada. E o bicho continuava a sufocar minha mãe e ela a se debater. Então, ela começou a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Ela diz que viu o bicho saindo de cima dela e subindo para a cama de cima da beliche. Minha mãe estava com medo de se levantar e ir acender a luz. Medo de levantar e o bicho pular nas suas costas. Então, ela me chamava e nada de eu acordar, nenhum movimento sequer. Tenho o costume de me cobrir e deixar um dos pés para fora, encostada no ferro gelado da cama. Nessa hora, eu, por incrível que pareça, senti frio no pé, mas um frio extremamente incômodo e me mexi. Minha mãe gritou: "Ah! Ah! Acende a luz, por favor!" Aí eu acordei e acendi a luz. Ela estava chorando, ofegante, toda suada, com a luz acesa. Minha mãe, ainda com muito medo,
deu um pulo da cama dela para a minha, ficando estática, olhando para a beliche de cima, como se houvesse algo lá. Era umas 3 e tantos da manhã. Nem eu nem ela voltamos a dormir. Eu nunca tinha visto a minha mãe com tanto medo. Estava nos olhos dela. Nos dias que se sucederam, minha mãe não queria ficar mais no quarto. Por vários dias, ela ficou dormindo na sala, no sofá. E agora dormimos todos os dias com a luz do banheiro ligada. Mais um relato assustador, né, galera? Só quem passa por isso para saber. Agora vamos para o terceiro e último relato de hoje. E hoje terminaremos então com um relato sobrenatural sobre vampiro. O nome do relato é O Vampiro que Trabalhava para o Meu Pai. Bom, muitos podem não acreditar, mas abram a sua mente para o sobrenatural. Esse é um dos vários relatos que tenho aqui sobre vampiro. Vocês pensavam que só na Transilvânia existiam vampiros? Então podem tirar seus pescocinhos da chuva, pois aqui mesmo, em nossas terras tupiniquins, correm rumores que essas criaturas estariam presentes sim, se esgueirando pelas sombras. Verdade ou papo furado? Não estou aqui para julgar, só para postar o relato. Existem diversas testemunhas que juram de pé junto que é real. Como eu disse, vários relatos falando sobre isso. Então, vamos ao primeiro. Lembrando que o nome pode ser fictício, tá bom? Olá, sou Maria de Lourdes. Moro em São Paulo e mandei esse relato, pois as pessoas precisam saber o que vivenciei na minha infância, pois a maioria não acredita. Mas os vampiros existem sim e são reais. Eu morava em uma fazenda no interior de São Paulo com o meu pai. Ele criava gado e outros bichos, mas a sua fortuna vinha principalmente do gado. Lembro de um cara estranho que se chamava Josué. Ele era caladão na dele. Os olhos dele tinham uma cor bem clara e a sua pele era bem pálida. O tempo passou e ele começou a ser convidado a entrar em nossa casa para tomar alguma bebida com o meu pai. Os dois bebiam, mas ele nunca ficava tonto. Em um certo dia, surgiu uma notícia no jornal local em que uma pessoa tinha sido atacada por algum animal que deixou marcas no pescoço da vítima e bebeu todo o seu sangue. Achamos curioso, pois qual animal deixaria marcas no pescoço e beberia o sangue de todo um ser humano? Ficou a dúvida. Daí, aquela notícia saiu de nossas mentes e numa noite resolvi sair para pegar um ar na varanda. Era cedo e todos ainda estavam acordados. E meu pai pediu para eu chamar o Josué. Para ele, então, lhe dar umas botinas de couro, para assim, né, ele trabalhar protegido de cobras. Eu fui, só que não gritei. Cheguei de surpresa e vi aquele homem com o corpo de uma jovem nua em suas mãos
e ele mordendo o pescoço dela, sugando seu sangue. Ele me olhou. Seus olhos claros estavam brilhando, iguais aos de gatos, e ele rosnou quando me viu. E eu saí correndo e gritando. Ele veio numa velocidade fora do normal e apareceu em minha frente e disse: eu preciso me alimentar, por isso mato desconhecidos. Mas meu segredo precisa ser mantido. Vou ter que matar você. Eu tinha um crucifixo no meu pescoço. Me dei conta que ele era um vampiro e tirei a cruz para fora da minha blusa. Ele viu e não conseguiu olhar. Então eu corri e ele sumiu na floresta. Falei com meu pai. Ele chamou alguns amigos e o delegado da época. Eles foram no local e encontraram a garota morta. Este homem foi procurado durante anos, mas nunca mais foi achado. Ninguém acreditou que ele realmente fosse um vampiro. Dizem que era só um doente, mas eu vi aqueles olhos. Também vi os dentes e vi aquele homem se mover numa rapidez tão anormal que só vi o vulto e ele aparecer na minha frente. Já contei para os meus filhos e netos e sou chamada de louca por todos eles, mas eu sei que foi real. Eu sou bem lúcida. Acredite quem quiser. Não estou aqui para provar nada para ninguém, apenas para relatar algo que aconteceu na minha vida. Bem assustador, né, meus aterrorizados? Então, o que vocês acharam dos relatos de hoje? Pois é a opinião de vocês que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo amor e carinho do mundo. Só peço que deixem, né, os seus comentários respeitosamente, pois do mesmo jeito, né, que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, pois a pessoa, quando envia um relato para um canal ou para uma página, ela está abrindo o coração, está compartilhando com a gente, né, a experiência dela, tá bom, meus amores? E não esqueçam de deixar o like, pois o seu like mostra para o YouTube que vocês estão gostando do trabalho, tá? Seu like tem poder. E peço também que vocês compartilhem, né? Pois assim vocês ajudam a família Angel Black Contos de Terror a crescer, tá bom? Lembrando que se vocês querem ver mais histórias como essas, relatos deixados também, dá um pulo lá na página Conto Sinistro do Guardião Sinistro, que eu vou estar deixando, né, na descrição do vídeo, tá? Também você aí, ó, que passou por uma experiência com o sobrenatural, ou você que já ouviu uma história sinistra de alguém que também já deu de cara com a fera, com alma penada, com vampiro, com espíritos, poltergeist, também pode estar mandando para o e-mail do canal. E você que cria aquele conto fantástico que faz a nossa mente viajar, também. O e-mail do canal é lusojavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará na descrição do vídeo, tá? Será uma honra compartilhar a sua experiência, a sua história ou o seu conto com todos do canal, tá? E agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Quero agradecer também a todas as páginas
e grupos do Facebook que me ajuda tanto na criação como na divulgação do meu trabalho. Quero agradecer principalmente a vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, que fazem o sonho do canal Angel Black Contos de Terror a mais linda realidade em minha vida. Muito obrigado mesmo, vocês são demais. Logo, teremos uma live para botarmos o papo em dia. E também quero dizer que o Halloween está aí. E o mês de Halloween vamos estar passeando por várias histórias sobrenaturais, tá bom? Conto com a presença de vocês. Bom, vou me despedindo por aqui, já deixando com vocês um pedacinho do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos, tá bom?